Vamos falar sobre as energias dessa semana, do dia 23 ao dia 29 de outubro. Gente, a gente tá numa temporada entre eclipses. Então, a gente acabou de ter um eclipse de lua nova em Libra. E agora a gente vai ter, no dia 28, um eclipse de lua cheia em Touro. A gente vai falar sobre os eclipses e a gente vai também falar sobre outras energias nessa semana. Então, começo falando sobre a lunação em Libra. No primeiro eclipse, foi um eclipse de lua nova, e no grau 21 de Libra, a gente deu início à lunação libriana junto com esse eclipse. Então, a gente está vivendo uma lunação libriana. A gente está vivendo questões de relacionamento. Possivelmente você aí na sua vida está vivendo essas questões. Não sei em qual área específica, porque a gente tem uma área específica do mapa, o grau 21 de Libra, né? Eu sempre, e o vídeo passado foi sobre isso, que eu tento aqui trazer para vocês uma certa autonomia para vocês conseguirem identificar as casas do mapa de vocês. Então, tem vídeo aqui sobre isso, tá? Para vocês gerarem um mapa gratuito de vocês. É claro que se vocês puderem fazer o mapa astral com um astrólogo, com mais de um astrólogo, é muito indicado, porque é uma pessoa que estudou e tem uma visão, né? Mas você já consegue colher muitos insights. Com esse vídeo, você talvez colha muitos insights. E mesmo se você não tem, nem gratuitamente, se você nem baixou lá no astro.com o seu mapa, mesmo assim você vai colher insights desse vídeo, tenho certeza disso, então fica até o final. Talvez seja um pouquinho longo, não sei ainda, mas vamos lá, vamos logo para a gente não atrasar muito. Porque tem coisa para falar, gente. A gente, então, vivendo essa alunação libriana, você pode aí estar vivendo questões de relacionamento. Libra é isso, Libra é relacionamento, Libra é o signo dos acordos. Então, a energia libriana, e gente, sempre quando eu falo aqui sobre a energia, eu não estou falando de ninguém, eu não estou falando de gente, eu estou falando de Libra, tá? Não é porque você é libriano, você tem o signo Sol em Libra, que você vai se identificar com tudo isso, porque a gente veio desenvolver o que a gente tem ali no nosso mapa. Então, eu sou uma capricorniana, eu tenho muitos planetas em Capricórnio, mas não é por isso que eu sou excelente capricorniana. Então, não comparem as pessoas. Eu estava até hoje na praia e aí rolou essa coisa do fulano de tal é super difícil e ele é Capricórnio, então Capricórnio é um signo muito difícil. Não façam uma besteira dessa confusão, tá, gente? O nosso mapa, ele tem muitos elementos, muitos. Primeiro que você tá usando a energia de um signo errado. Capricórnio é uma coisa, o signo Capricórnio é uma coisa. A pessoa, ela é outra coisa, ela tem uma mistura de vários signos, os planetas e aspectos, tá? Então, muito cuidado com isso, porque isso é usar a astrologia de uma forma muito rasa, que é só a visão do signo. A gente tem muita coisa no mapa. Então, a energia libriana, como eu estava falando da alunação, é uma energia que quer fazer bons acordos, porque quer o equilíbrio e a justiça nessas parcerias. Então, a gente está falando de relacionamento de qualquer âmbito. No vídeo da lua cheia em Áries, se eu não me engano, tem um vídeo aí, eu não sei o nome agora do vídeo, mas tem um vídeo que eu falo um pouco já dessa energia libriana. Mas só assim, trazendo novamente, porque a gente está vivendo uma alunação, né, gente? Que a gente está aprendendo com esse signo. A gente acabou de iniciar a fase crescente, que é a segunda fase da alunação libriana. A gente está vivendo essa alunação libriana. Então, aprendendo a equilibrar essa coisa do eu e o outro, isso das minhas vontades e as vontades do outro. O quanto que eu preciso ceder e o quanto que eu preciso me impor. E trazer energia libriana, porque a gente está falando mais sobre Libra.
Mas tem a energia distorcida de Libra e tem a energia elevada de Libra. Isso que a gente precisa entender também. Todos os signos têm um lado luz e sombra. Então não tem isso de signo melhor do que o outro. Não tem. Todos nós temos todos os signos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Talvez eu vá fazer um vídeo falando sobre isso, que é um pouquinho para desmistificar algumas coisas relacionadas à astrologia que estão muito cristalizadas, umas crenças assim, sabe? De que tal signo é ruim e tal é melhor do que o outro, que é muito limitante mesmo. É uma visão super limitante e rasa. Voltando a falar sobre alunação, a gente está buscando trazer essa coisa da diplomacia nas trocas. Diplomacia é você ser gentil, né? Você tratar o outro com gentileza. Você pode discordar do outro com gentileza. Você pode dizer não para o outro com gentileza, né? Você não precisa viver agradando, e nem deve viver agradando o outro. Então, essa coisa de fazer para agradar, a gente tem que ter muito cuidado, porque Libra tem muito disso, de querer agradar, de querer fazer o outro se sentir bem. E isso é muito bom, né? Essa coisa da socialização, ele é um signo do social, socializa, quer deixar todo mundo confortável, gosta de um clima de paz. Mas será que você, só para buscar paz, você não está cedendo tudo? Você não está abrindo mão de tudo? Todas as vontades que você tem? E aí a gente, num nível mais profundo, não está falando só de vontade de ego. Muitas vezes a gente pode estar falando das vontades da sua alma, que é algo que você quer muito realizar, que você acredita, que você quer correr atrás disso. Só que você não faz para agradar algum familiar seu, ou para agradar alguma pessoa com quem você se relaciona, para agradar um grupo que você está ali num grupo, e aí você segue um pouquinho, de uma forma um pouco rasa, você vive meio que no superficial, sem olhar para as suas vontades mais profundas da alma. As vontades profundas da alma têm a ver com Áries, assim, eu vou conquistar. Então eu vou me colocar, eu vou me posicionar, eu não vou ter medo. Áries é essa coisa mais da autenticidade, do fogo, de eu falo o que eu quero, eu busco o que eu quero. Isso tem que ser equilibrado com a energia libriana, que é o seu oposto complementar. Então a gente agora está buscando isso, tá? Esse equilíbrio e também ser uma pessoa mais equilibrada. Porque às vezes você tem Libra na casa 6, que é uma casa de trabalho. Então, talvez entre os seus parceiros de trabalho, a pessoa com quem você trabalha, você está precisando trazer mais essa energia. Ou talvez a casa 6 também fala sobre saúde, rotina. Talvez esteja precisando de mais equilíbrio na sua rotina. Então, é por isso que é importante entender o seu mapa, você ou se consultar com alguém ou ter esse entendimento e entendendo qual é a casa de Libra, qual o trecho que eu estou trabalhando agora, porque isso facilita ainda mais o que você está sendo direcionado a trabalhar agora. Então, beleza, a gente está trabalhando isso de Libra, essa alunação, até o final da lua minguante a gente vai estar trabalhando isso, tá? E aí a gente começou com o Sol hoje, no dia 23, a gente começou com o Sol em Escorpião e com Mercúrio em Escorpião também, Marte já estava em Escorpião. Ou seja, uma grande força no signo de Escorpião. Porque são os planetas pessoais, né? O Sol começa ali clareando muito essa energia, dando uma ênfase muito grande, tornando tudo claro, né? E Mercúrio, então a fala, o pensamento vai estar voltado para essa energia, e Marte, que é assim, aí nossas ações vão estar voltadas para essa energia. Escorpião é um signo super profundo, intenso, que fala sobre cura, que fala sobre olhar para o que está oculto, no sentido de não está muito claro, né? Então, o que não é claro, às vezes, nossas emoções, né? Principalmente emoções em que a gente vem sustentando, um emocional que tem um tempo ali que eu estou sustentando, ou um desconforto em relação a algo,
ou uma emoção que vem a partir de uma crença, né? Eu acredito em algo e eu sinto sempre aquela emoção. E aí Escorpião vem realmente com essa energia para a gente olhar para isso, para a gente olhar para o que precisa ser curado, para o que precisa ser desapegado. É uma energia muito forte, assim, intensa e poderosa. No lado elevado, a energia de Escorpião é quem tem o domínio sobre as emoções. Energia, e mais uma vez, a gente não está falando dos escorpianos, a gente está falando da energia que todos nós temos em algum nível de intensidade. Eu, por exemplo, eu tenho Marte em Escorpião, então eu já sinto essa força. Os planetas pessoais, que vai até Marte, já a gente sente mais. Então, eu tenho uma ação direcionada para curar, para transformar, né? Na teoria. Pelo menos eu venho trazer isso. Às vezes eu não desenvolvi meu Marte ainda, né? Então tudo a gente vem desenvolver. Mas aí, sabendo o que você tem no mapa de Escorpião, o que será? E qual trecho? Qual trecho, né? Qual área da vida você vem trabalhar Escorpião? E aí vem trabalhar Touro também, porque é o eixo, a gente vai falar sobre o Touro daqui a pouco, sobre o eclipse. Mas o Sol vai iluminar o que precisa ser curado. No lado não elevado, Escorpião pode querer controlar muito. Então pode vir para uma questão de dominar, um domínio e um controle. Então cuidado com essa energia densa do controle e da vingança, assim, também de devolver as coisas. Sente muito, né? Uma energia que a gente pode sentir muito as coisas agora. Ficar muito intuitivo, uma energia muito intuitiva. Essa semana, como eu não falei, né? Acabei esquecendo, mas eu vou falar agora. A gente está numa lua crescente, né? Eu comecei falando da lunação e aí esqueci de falar sobre a lua crescente dessa semana. Essa semana é uma fase de lua crescente, uma semana de fase crescente da alunação. Então, ela se deu em Capricórnio. A gente já tá com a lua em Aquário, tá? Mas se deu em Capricórnio, então significa que a gente vai utilizar a energia de Capricórnio até a lua cheia. A lua cheia vai ser no dia 28, no sábado. Então, até lá é uma energia, e essa semana a gente tem lua em peixes, a gente tem alguns aspectos com Saturno, que é o planeta da estrutura, do comprometimento. Então eu vejo assim, o que você quer fazer? O que você quer dar continuidade? No quê? Né? Porque na lua nova deu início. E agora? O que você quer continuar? É uma energia de organizar, planejar, de usar bem o tempo e os recursos. Então, o que você tem aí de tempo e de dinheiro, os recursos que você tem agora, como é que você vai utilizar para você realizar algo no futuro? É uma energia de realização. Como a gente está numa temporada libriana, talvez você esteja trabalhando as relações. O que você vem intencionando, o que você deu início, o que você precisa manter nessa lua crescente, dar continuidade. Como que você vai fazer isso? De uma forma muito comprometida e madura, que Capricórnio pede. Então, com maturidade, eu vou olhar para isso e vou entender a minha responsabilidade aqui. Eu sou responsável no quê? Qual é a minha responsabilidade? Como eu estou usando o meu tempo também essa semana, né, de fase crescente em Capricórnio? Como que eu estou utilizando o meu tempo? Gestão de recursos é gestão de tempo, de dinheiro e de bens para realizar algo no futuro. O que você quer realizar? Seja em qual área da sua vida for, o que é que você quer realizar? Então, organiza, planeja, não perde tempo. Se tem perdido muito tempo, Capricórnio é a energia da utilidade e de uma coisa séria, assim. Então, também traz essa semana uma energia mais séria, de comprometimento, já que a gente tem, além da lua crescente, aspectos da lua com Saturno. O quanto você está comprometido, e aí vem o Sol, gente, em Escorpião, e fala assim, fala sobre cura,
fala sobre transmutação, fala sobre deixar ir alguns comportamentos, alguns padrões, alguns vícios. Escorpião, a energia um pouco mais obsessiva pode ser, intensa, e aí pode ser muito, pode ser exagerada, numa coisa que me destrói. É um pouco uma energia também que pode ser autodestrutiva. Se não for canalizada para a cura, para a transmutação, pode ser autodestrutiva. A gente tá, gente, o mês todo, a gente vai, o sol iluminando o escorpião, a gente vai olhar muito para essas questões de cura, tá? De realmente padrões que eu preciso deixar ir, o que eu quero mudar, qual a mudança que eu quero fazer. E nessa semana com muita responsabilidade, que é Capricórnio e Saturno, trazendo muita autorresponsabilidade para olhar para suas emoções, para entender as suas emoções, o que você está sentindo. Muita gente, todo mundo está aqui para curar algo, né, gente? Todo mundo tem algo a curar, a gente está aqui para evoluir. Então, a gente está aqui para se transformar. É uma bênção a transformação. Vocês já pararam para pensar o quanto que a gente é abençoado por poder se transformar? Imagina se a gente não tivesse, eu acho que não teria, na verdade, nenhum propósito se a gente não pudesse se transformar. Eu acho que o grande propósito é essa transformação. E é realmente que bom que a gente pode fazer isso, mas o quanto você está fazendo isso, o quanto você está na prática utilizando isso, e o quanto você está ali fazendo as mesmas coisas. Que vai ser, gente, o tema também do eclipse. Quando a gente fala em eclipse de lua cheia em touro, a gente está falando do eixo. Então, o que eu vou falar do sol em escorpião agora vai servir também para o eclipse. O eclipse que vai ser em touro, já é energia oposta, também fala sobre o que eu estou mantendo demais e eu não consigo mudar, não consigo fazer diferente, porque touro é a repetição, é a constância. Então eu repito, para que eu produza algo que me gere valor. E algo palpável, porque touro é matéria, é prosperidade financeira, porque fala de produção e fala sobre prazer, fala sobre um conforto também. Touro é o dinheiro, é o trabalho e o ganhar dinheiro. Basicamente é isso, né? Só que existem coisas na vida que a gente está repetindo e que não é mais para repetir, já é para desapegar. Você sabe que já não está mais dando certo, você está fazendo de um jeito que já perdeu o sentido, não está mais te agregando aquilo ali na sua vida. Pode ser uma relação que você esteja mantendo, mas que você sabe que não está dando mais, ou então esse jeito de relacionar não está dando mais. E aí tem tudo a ver, se for uma relação, a gente está no momento de Libra. Então usar isso para fazer novos acordos. O que tem que mudar? Será que são os acordos de uma relação que tem que serem desapegados para novos surgirem? Ou um trabalho que não te dê prazer? Esse trabalho não te dá prazer, você está repetindo algumas situações que não está mais te gerando valor, né? Às vezes, porque gerar o valor é o dinheiro, né? Mas também gerar algo que você considera que é valoroso. Então, com que você trabalha, você considera que aquilo ali está gerando valor para a sociedade? Gera algum valor? Para você isso é um valor, né? Porque aí tem que ver quais são os seus valores também. Também pode ser a energia taurina, né? O que eu valorizo? Né? Que isso que a gente tem muito que ver o que a gente valoriza, quais são os nossos valores, para entender o nosso norte, assim. Para onde eu estou indo? Se eu não sei os meus valores, fica difícil. Qualquer lugar serve. Eu não tenho os meus valores definidos. Né? Então, por exemplo, se eu não tenho um valor com a verdade, que é o valor da verdade, eu não tenho para mim estabelecido, meu valor é a verdade, eu vou mentir. Porque eu não defini que isso é um valor meu. Se você fala isso é um valor, você segue aquilo. E aí sua vida tem muito mais sentido também. Né? Senão você fica aqui sem valores, parece que perde o sentido a vida. E você não se apropria
de você, assim, você também não se desenvolve. Porque se tem valores como a verdade, você vai ter que desenvolver a virtude da verdade. Então, os valores definidos, a gente também é um impulsionador para desenvolver as virtudes. Então, como eu estava falando, que todos nós estamos aqui para evoluir, para transmutar algo, né? A gente nasce com uma essência iluminada. Aí a gente tem o ego, né? E o ego está aqui porque a gente tem a nossa individualidade. Se o ego não, o ego tem a sua função, né, de proteção, de garantir o meu indivíduo. Porque se eu não tenho ego, eu não tenho gostos, eu não sei o que é bom para mim. Então, existe uma função do ego, mas a gente foi muito pro ego no sentido de eu estou só satisfazendo as vontades do ego agora. Não é só para construir a minha individualidade, mas aí a gente pode ficar só nas vontades do ego, sem considerar o outro, sem considerar o todo. Então, como a gente cria, a gente vai desenvolvendo alguns padrões de mecanismos de defesa mesmo. Então, o ego vai crescendo, né? A gente vai desenvolvendo esses mecanismos de defesa. E aí, quando vê, a gente está com padrões que nos limitam. Padrões que a gente pode considerar negativos porque geram negatividade para a nossa vida. Né? Então, por exemplo, tem um padrão da reatividade, eu tenho um padrão da grosseria, da impaciência. E aí você vê que aquilo ali não tá legal. Muitas vezes você pode achar que você é assim, eu sou isso. Só que nós não somos um padrão limitante, nós não somos o nosso mecanismo de defesa, nós somos a consciência. Muita gente tem medo de olhar para os próprios padrões, de olhar para os próprios comportamentos, de olhar para as próprias emoções densas, de tristeza, raiva, inveja. Então, eu prefiro negar. Só que quando a gente nega a emoção, um padrão emocional, a gente não está curando. A gente só está intensificando aquilo ali, deixando que aquilo ali reverbere de forma inconsciente nas nossas ações. Então, aquilo ali vai existir de uma forma inconsciente, porque a gente está tapando, a gente não está querendo ver, aquilo ali continua, mas a gente não tem consciência, sem consciência a gente não cura. Então, a gente só cura algo olhando para aquilo. Por isso que o Sol em Escorpião é uma oportunidade muito grande da gente curar as nossas sombras. E para curar, a gente precisa ter muita disponibilidade para o autoconhecimento, a gente precisa estar muito aberto para o autoconhecimento. Então, eu quero curar a minha impaciência, porque eu me sinto mal depois que eu sou impaciente. A minha grosseria, a maneira que eu falo, eu sou grossa, eu sou reativa, eu me sinto mal com aquilo. Eu quero curar a minha inveja, eu vejo algo que eu admiro no outro, eu sinto inveja. Eu me sinto mal por outro ter aquilo. Eu quero curar a minha ansiedade. Eu tenho muita ansiedade e eu quero curar isso, porque me dá angústia. Quero curar essa angústia. Então, qualquer coisa que a gente queira curar, a gente precisa olhar e aceitar aquilo na gente. O primeiro ponto é esse. Porque muitas vezes no processo de cura, a gente só queria se livrar daquilo. Né? Às vezes a gente só quer se livrar, eu não quero sentir mais isso aqui, Deus me livre, isso aqui atrasa a minha vida, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Muitas vezes a gente precisa ter compaixão. Tem muita gente que tem raiva de si mesmo. Porque não desenvolveu compaixão. Talvez por coisas da infância. A gente não sabe, a gente tem que curar muita coisa da infância. A gente tem que fazer uma cura ancestral. Cura ancestral precisa ser feita. É um trabalho de aceitar, de perdoar, de honrar os pais para curar a criança interior ferida. Porque muitas vezes a nossa criança interior tá ferida. Porque a gente deixou de receber muitas coisas. Todos nós deixamos, porque os nossos pais não foram perfeitos e nunca serão, nem nós seremos se formos pais também. Enfim, a cura da ancestralidade é uma coisa. E aí,
Você não tem compaixão, porque de repente você recebeu muita crítica. Enfim, não sabemos, mas a gente precisa desenvolver a compaixão pelo nosso processo. Esse entendimento de todo mundo tem algo a curar, todo mundo tem que evoluir em algo, tem que transmutar alguma questão. Eu não sou pior por isso. Gente, tem muita gente que não quer olhar para o que precisa curar. A pessoa não quer ver porque ela vai se culpar tanto, ela vai se martirizar, ela vai se machucar se ela olhar. Ela vai se achar muito ruim. Então, isso precisa ser entendido. Eu não sou pior, eu não sou ruim se eu olhar algo que eu não admiro em mim. Se você está olhando, isso é consciência. Você está se libertando, você está se separando. Quando você olha para algo que você quer curar em você, com muita honestidade, você se separa. E, gente, eu sei que desafiador, a gente teve um eclipse, né? Como eu estava falando, a gente acabou de ter um eclipse. Foi muito intenso para mim, foi muito intenso. Emocional, assim, várias coisas aconteceram que também despertaram essa emoção. Muitas vezes eu me culpei porque eu não consegui ser ainda, ter uma atitude que eu gostaria em determinada situação. Eu repeti padrão antigo e, e aí eu chorei, eu falei, nossa, eu fiquei mal por isso. Só que a culpa, ela baixa ainda mais a nossa vibração. Então, se você vê que você está se culpando, procure transmutar isso, sai da culpa, traz para a autorresponsabilidade. Eu sei que às vezes você já se comprometeu muito em fazer diferente, você está repetindo, mas a cura é assim mesmo, a gente vai passar pelos mesmos lugares e a gente vai subindo um pouquinho. A evolução é uma espiral. Ela não é um degrau que a gente vai subindo, vai abandonando, nunca mais passa por aquilo ali, porque agora eu já estou curada. Não é assim. A gente vai passar pelas situações novamente e vai, de repente, cair de outro modo. Vai cair mais leve, não vai se estabacar tanto. E isso já é evolução. Ou talvez se você se estabaque igual da primeira vez, e também é evolução, não deixa de ser. Entende? Mas você está buscando, você está mais consciente. Então não se culpe pelo processo, não queira chegar logo em um lugar, porque a gente sempre vai ter algo a mais a curar, a evoluir. Então, sem pressa e sem pausa. Também não fique na ilusão de, eu vou em algum tempo, em algum momento eu vou curar, em algum momento. E você não traz nenhuma responsabilidade. Essa semana tá pedindo muita autorresponsabilidade para a cura. Então se comprometa, dê passos. Como que eu faço isso? Como que eu me curo dessa emoção? Busque soluções. Se você busca, você encontra. Ainda mais hoje que a gente tem muita coisa gratuita disponível, muito conhecimento que você pode praticar e tornar uma sabedoria na sua vida e evoluir de alguma maneira, né? A energia desse eclipse com o Sol em Escorpião, a Lua cheia em Touro, esse eclipse todo, fiquem atentos. Cuidado, não se arrisquem, não se coloquem em uma situação arriscada. É muita intensidade, é uma energia muito intensa. Então, fiquem tranquilos, procurem ficar tranquilos, fazer menos, não se colocarem em uma situação de muito risco, tá? Assim, se você estiver num evento, tudo bem, não tem problema. Mas o quanto vocês puderem se resguardar um pouco, para vocês olharem um pouco para o que vocês vão sentir, para os insights que vão vir. Muita coisa, como eu falei, pode vir relacionada ao trabalho, da minha produtividade, o que realmente eu estou produzindo que vai me gerar algum valor, o que eu quero gerar de valor na sociedade. Desmistificar essa coisa do trabalho precisa ser algo ruim, né? Muita gente tem ainda atrelado essa coisa do trabalho como um peso, e eu entendo totalmente, já foi para mim também, mas a gente precisa entender o que a gente quer, o que a gente quer fazer, o que me dá prazer,
porque também Touro fala sobre isso, do prazer, é uma coisa de gerar valor através do prazer, sentir prazer. Escorpião também fala de prazer. Então, gente, olhar para essas questões de o que me dá prazer, o que eu quero fazer, o que eu quero construir, o que eu quero para o meu futuro, uma energia voltada para agora e para o futuro, tá? Porque a gente está falando de uma lua crescente em Capricórnio até sábado, depois a lua fica cheia. E aí, por exemplo, eu quero construir isso aqui. Então você precisa ser constante no quê? Né? Ah, eu quero um relacionamento saudável, eu quero ter um relacionamento amoroso. Eu quero ter um relacionamento amoroso, eu tô solteiro, eu quero ter uma relação. O que você precisa fazer para isso? Você está se cuidando para você oferecer para esse parceiro o melhor que você tem? Você está cuidando de você? Que ações você precisa trazer para si para atrair uma pessoa que você quer? Qual a pessoa que você quer? Você está sendo essa pessoa que você quer? O que você precisa ser? Então, quais ações precisa ter constância? Porque toda constância, toda repetição de ações produtivas que vão me gerar um resultado. Também, que crenças limitantes, muito sobre crenças também, em relação à prosperidade financeira, em relação ao seu trabalho. Quais crenças que você precisa desapegar agora em relação a isso? Se você quer uma relação, quais crenças estão te limitando? Ah, porque se você é mulher, porque homem não presta. Às vezes você pode estar com uma crença de que homem não presta, ou que você só atrai canalha, só atrai homem que te trai. Que crença que você está tendo em relação a isso? Quais são as crenças em relação ao que você quer realizar? Ah, eu gostaria que a minha sociedade fosse mais assim. Quais crenças em relação ao outro você está cristalizando muito? Está muito cristalizado? Que estão te impedindo de chegar no lado bom do outro, porque se a gente só olha para o lado ruim do outro, a gente atrai aquilo pra gente. É aquilo ali que vai se intensificar. Então eu tenho aqui uma relação, uma parceria. Eu só olho para o lado ruim do outro, eu só olho para o que falta, que ele precisa melhorar. E aí eu intensifico aquilo ali, né? Então, gente, é um período de cura, tanto pela energia escorpiana quanto pela energia do eclipse. Eclipses são grandes aceleradores de evolução. Aqui, gente, cada semana eu trago algo assim, né? Eu não trago toda semana a mesma coisa falando das energias da semana. Então, por exemplo, eu não falei aqui sobre o eclipse de Libra, eu não falei na semana de Libra, eu não trouxe, né? Porque eu trouxe outras coisas. Às vezes eu vou trazer outras coisas, outros assuntos. Eu também posso trazer coisa relacionada a yoga, relacionada mais só com a espiritualidade, sem trazer astrologia, só com autoconhecimento, algum outro tema. Então, se vocês querem acompanhar sempre as energias astrológicas que estão rolando, eu, por exemplo, coloquei lá no Instagram sobre Libra, coloquei um vídeo lá. Lá eu falo mais porque tem um story, então eu falo pelo story. Eu compartilho sempre o que está rolando astrologicamente. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá para você ter um acompanhamento maior. É @RenataBoost, tá? Aqui, eu estou trazendo agora. Então, os eclipses, eu me lembrei porque eu falei isso nesse vídeo de lá, da semana passada. Eles são aceleradores de processo de evolução. Então, é um momento que, assim, desapegar de algo que estava ali te limitando há muito tempo, você sabe que você quer desapegar, mas se você não tá com, às vezes tem dificuldade em fazer esse desapego, é um momento bom para isso, tá? É isso, gente, já tá super grande. Eu poderia falar mais detalhadamente, mas eu acho que eu dei uma passada geral nessas energias. Escrevam, gente, anotem as coisas, sabe? Os insights, o que vocês querem. A escrita é muita cura. Escrevam aí, se você quer se desfazer de crenças limitantes, crie uma nova crença, uma crença abundante para você. Escreve isso. Eu estava até vendo o vídeo do Arthur Tedesco. O Arthur é um astrólogo que eu admiro muito, adoro as perspectivas dele. Eu vejo outros astrólogos, eu acompanho também no Instagram, ele também faz live lá. Indico muito as lives dele. É bom, gente, essa mistura de perspectiva, isso não é ruim.
A gente se abre para várias ideias, por isso que eu falo, faça um mapa astral com várias pessoas, vários astrólogos. Ele estava até falando, tem uma técnica que provavelmente ele aprendeu com a Beth Russo, porque ele também que me apresentou a Beth Russo é uma maravilhosa do Ho'oponopono mágico, que é 33 vezes 3, você escreve 33 vezes, 3 vezes, uma nova crença, tipo, eu mereço toda a prosperidade financeira que eu quero, porque a gente tem crenças, eu mesmo trabalho crenças limitantes em relação a dinheiro, porque a gente vai pegando desde a infância, né, gente? Então a gente tem crenças, nota na sua vida o que você acha que está um pouco empacado, o que você acha que você tem um bloqueio, algo a resolver, pode ser sobre relacionamento, dinheiro, trabalho, o que você sentir, crie uma nova crença a partir de uma afirmação positiva. Por exemplo, você quer trabalhar com algo que você ama, eu encontro o que eu amo fazer e eu trabalho com isso, sou muito feliz com o meu trabalho. Eu vou fazer isso. Depois eu conto para vocês aqui. Tá bom? Então, uma ótima semana para nós, uma ótima passagem assim de lua crescente para lua cheia, um ótimo eclipse, de muita cura, de muita revelação, de muita clareza, muita sabedoria. E esse eclipse, no momento do eclipse, a gente vai ter uma oposição entre Júpiter e Marte. Júpiter é o planeta da expansão, da prosperidade. E Marte é o planeta da ação. Então, é um eclipse, muita gente fala eclipse lunar, tá? De deixar ir, né? O eclipse solar, que foi da lua nova, geralmente é um eclipse de início. O eclipse lunar, geralmente é um eclipse de finalizações. Tudo que a gente finaliza, a gente dá início a outra coisa. Então, para mim, não tem muito essa, assim, sente. Se a gente vai começar algo, a gente está deixando ir certas coisas, então tá junto, entende? Esse eclipse de Marte, com oposição a Júpiter, ali próximo ao Sol e Lua, Marte em Escorpião e Júpiter vai estar em Touro, gerando uma oposição, e oposição na astrologia significa, é um chamado para a gente unir essas duas energias, unir, né? Então, para eu criar o que eu quero, que me gere valor, para eu construir algo palpável, que é Touro, para eu ser constante, eu ser produtivo, e eu gerar valor para mim e para o outro, o que eu preciso deixar ir? O que eu preciso deixar ir? Qual hábito? Qual padrão? Qual crença? Eu diria que esse é o resumo do eclipse. E aí, o Marte em Escorpião. Qual a ação de cura, de desapego? O que eu preciso deixar ir? Talvez você esteja numa relação que esteja te limitando. Talvez você esteja num trabalho que esteja limitando. Talvez uma crença. O que eu preciso curar para eu expandir em Touro? Júpiter. Júpiter é a expansão. Para eu crescer na energia taurina, da prosperidade financeira. Muito financeira, porque Touro é o dinheiro, é a matéria. Fala sobre a matéria. Me gera um conforto, que me gera prazer. Eu posso comprar coisas, que eu posso viajar. O dinheiro, trabalhar isso. Para a gente prosperar financeiramente. Porque não é ruim. Porque não é pecado. A gente tem muito dessa ideia. E, como ele fala, como muita gente fala, e é isso, dinheiro é uma energia. Por que eu estou afastando ela de mim? Eu estou afastando, eu estou atraindo, por quê? O que eu estou pensando? O que eu estou emanando para isso? Que não faz com que chegue, que impede de chegar. 43 minutos, vou editar, vai ficar um pouquinho mais curto, mas é isso. Falei que ia ser longo, avisei, hein? Bom, gente, espero que tenha trazido muitos insights para você esse vídeo. Escreva aí os maiores insights, tá? Anote aí o que veio que você vai fazer. Não tome nenhuma atitude precipitada, drástica, até o eclipse. Mas haja conforme você já sabe o que você deve fazer. Não comece grandes coisas, não faça grandes atitudes, mas assim, você tem aí umas ideias que você quer fazer, vai estruturando, vai planejando, tá? Muita cura e muita conexão. A gente vai entrar em lua em peixes, a gente vai ter lua em Áries também nessa semana,
que vai dar uma iniciativa aí mais pro final da semana, tá? De quinta ali, coisa de iniciar alguma coisa, de ação, de movimentar algo. Assim, grandes mudanças não é o ideal para agora, tá? Use as energias, mas não é ideal. Se você quer saber sobre cada lua de cada dia, me segue no Instagram. Me segue no Instagram que lá você vai saber mais sobre isso, os detalhes de cada dia, o horário que a lua vai passando, tá? Mas o resumão é esse. Então, fechamos. O grau do eclipse é o 5. Se você tem acesso ao seu mapa, dá uma olhada. E se você quer fazer uma pastoral, se você ainda não fez, gente, não acredito. Não acredito que você ainda não fez uma leitura de mapa com alguém. Se você pode fazer isso, tem condições financeiras para fazer isso, faça. O meu mapa, aproveitem que ele está muito barato ainda, e quando eu passar esse ano, porque aí vai virar um ano, eu vou alterar o valor, então aproveitem que está muito barato, por R$ 260, tá muito barato, tá? Fazer leitura de mapa natal, leitura de revolução solar, leitura de trânsito, várias leituras aí. Você vai ampliar muito o seu autoconhecimento, você vai entender por que você sente tal coisa, por que você tem vontade de tal coisa, os seus padrões, com quem é melhor se relacionar, muita coisa você vai entender, tá? Se você já fez, faça de novo, que é sempre bom. E fiquem com Deus, um beijo, até o próximo vídeo.